Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Mental. Falaremos hoje sobre o que é o transtorno obsessivo compulsivo, muito conhecido popularmente como o famoso TOC. A gente ouve por aí falando, fulano tem TOC, pessoa tal tem TOC, né? Então, o TOC ele vem dessa palavra, essa sigla da palavra, transtorno obsessivo compulsivo, e hoje nós vamos falar tecnicamente sobre as características, o que caracteriza o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, temos hoje, dados da Organização Mundial da Saúde, que o TOC é uma entre as 10 condições médicas que mais causam incapacitação. O que isso quer dizer? Então, dentre todas as doenças existentes na Terra, o TOC está entre as 10 que mais levam as pessoas a terem incapacidades na vida, não conseguirem trabalhar, não terem uma vida estável. Então, isso configura o transtorno obsessivo compulsivo como um transtorno bastante grave, que necessita aí de uma atenção especial, principalmente assim, quanto mais grave ele for, porque como todas as doenças existem os níveis, pensando aí numa manifestação bastante grave, a pessoa ela abdica muitas das coisas da vida dela, em razão da sintomatologia vivenciada pela doença, tá? Por isso que ali o segundo item é um transtorno de curso crônico. Muitas vezes as pessoas, por terem vergonha, por não reconhecerem a sintomatologia delas como adequada, elas escondem essa sintomatologia, o que faz com que muitas pessoas que apresentam o transtorno não procurem tratamento, o que é bastante ruim, porque sem tratamento a pessoa não consegue aí levar uma vida mais tranquila ou minimizar os efeitos da sintomatologia do transtorno. Então, essa é uma questão aí bastante importante e preocupante. A característica principal é a presença de compulsões e de obsessões. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é cada uma delas. As obsessões são pensamentos e ideias intrusivas. E o termo intrusivo aqui, ele quer dizer que invade. Então, a pessoa não tem muito controle sobre esse pensamento. O pensamento simplesmente vem, toma conta ali de toda a mente dessa pessoa e, infelizmente, faz com que tenha bastante poder, É um pensamento bastante forte. E a pessoa passa a agir a partir daquele pensamento invasor, tá? O conteúdo geralmente é desagradável, causam bastante ansiedade e mal-estar, o que faz, justamente com que a pessoa com transtorno obsessivo compulsivo sofra muito, tá? Ela percebe essa situação toda acontecendo, consomem muito tempo dessa pessoa, e aí entra essa parte da incapacidade, porque uma pessoa com transtorno obsessivo grave, compulsivo grave, ela pode realmente, como eu citei, não conseguir mais voltar ao trabalho, não conseguir realizar as tarefas de vida diária muitas vezes, porque fica somente em torno das obsessões e das compulsões, tá? Então, por conta desse tempo que é consumido, isso também favorece essa incapacitação. Atrapalham completamente a rotina do sujeito. Então, o ir e vir dessa pessoa muitas vezes fica impedido, não é um ir e vir normal da vida dos seres comuns. O conteúdo das obsessões geralmente são acidentes, perdas de pessoas queridas, contaminações e medos irreais. Então imagine você na sua rotina normal de vida e um pensamento intrusivo com algum desses conteúdos, vir a te perturbar de uma forma muito frequente e muito intensa. É isso que uma pessoa com esse transtorno vivencia. Ela tá ali, de repente trabalhando, de repente vem uma imagem, com essa ideia, com essa mensagem de que a mãe, por exemplo, vai sofrer um acidente gravíssimo. E a pessoa começa então a viver a partir dessa mensagem ruim, desse pensamento. O que são as compulsões? As compulsões são os rituais realizados para neutralizar o pensamento obsessivo. Tá? Então, o pensamento vem, ele invade e a pessoa começa a pensar em alguns rituais para neutralizar esses pensamentos. Então, a pessoa imagina algo, por exemplo, assim. O exemplo que eu acabei de dar para vocês. O pensamento invade relacionado ao acidente com a mãe. Para proteger a mãe, esse ritual mágico, é claro, porque não tem coerência nenhuma que a pessoa escolhe fazer, a pessoa acha que se lavar 100 vezes a mão vai estar protegendo a mãe desse acidente.
Então, são ilógicos os rituais, mas a pessoa acredita piamente, que aquilo realmente vai acontecer. Então, quais são os principais rituais, assim, os mais comentados que a gente vê? Tem o ritual, então, da limpeza, o ritual da verificação, que é isso de sempre olhar, né, se trancou a porta, se fechou o gás, olhar 5 vezes, porque assim vai conseguir proteger a casa e a família de qualquer situação negativa. Verificar a torneira de água, né, se tá pingando, se não tá, então são alguns conceitos assim. Rituais de contagem, então existem às vezes algumas pessoas que elas precisam andar nas calçadas pisando sempre em 4 quadrados de uma vez, né, dando sempre 3 pulinhos. Então, esses rituais de contagem acontecem. Às vezes também existem o de ficar somando, né, alguns números de uma forma mental, né? Aí, se o número que ela somou der um número que ela imagina ser positivo, e aí faça uma reflexão então sobre aquilo, então nada de mal vai acontecer porque o número que deu foi o número X, que é o número que a pessoa gosta, né? Até contando aqui uma experiência para vocês, eu tinha uma paciente em consultório, né, que tinha um transtorno obsessivo compulsivo bastante importante, né, e o que acontecia? Ela vinha para a sessão somando as contas, os números das placas dos carros. Dependendo do número que dava na placa, né, nessa somatória dela, ela ia ou não para a sessão. Então, veja como o destino, né, dessa pessoa, a vida dessa pessoa estava completamente escravizado a partir desse ritual que ela criou. Né? Então, olha como é grave. E a busca de simetria, né, que é o colocar tudo sempre muito retinho, se algo estiver torto, algo de ruim vai acontecer, né? Então, esse também acaba sendo um ritual bastante comum e conhecido pelas pessoas, tá? Imagine, né, assim, a partir desse exemplo que eu dei, de tudo que a gente falou, quais são, né, o tamanho dos prejuízos que essa pessoa pode vivenciar. Então, são alguns, né? Socialmente, é uma pessoa que muitas vezes vai ficar isolada porque ela tem vergonha disso. Não são todas as pessoas que aceitam que ela vai lavar 100 vezes a mão antes de comer, né? Então, socialmente, ela passa a ser uma pessoa estranha e acaba sofrendo realmente, né, com esse distanciamento da sociedade. O prejuízo profissional por conta de não dar conta de uma rotina, né, de trabalho, de entregar as coisas nos prazos, de se adequar diante de uma rotina ali. Prejuízos afetivos, porque são pessoas que não vão se relacionando, então acabam bastante sozinhas, né? E os familiares. Muitas vezes acontece também dessas pessoas com transtorno obsessivo compulsivo impor, né, as obsessões deles e os rituais deles aos membros da família, né, as compulsões. Então, acaba sendo bastante ruim, porque a família se vê escrava, ou se adequa àquela compulsão e faz junto com a pessoa, ou vai tornar ali a convivência bastante ruim, bastante complicada, tá? Gente, esse era meu objetivo com vocês hoje, passar um pouquinho sobre o que é o transtorno obsessivo compulsivo, para que se vocês conhecerem alguém que passe por alguma situação como essa, algum sofrimento como esse, que possa pedir ajuda, porque exige tratamento sim, tá bom? Convido vocês a conhecerem a Vida Mental, que está presente em todas as redes sociais. Nós temos o nosso canal no YouTube, que apresenta conteúdos diários, como este que nós estamos apresentando para vocês agora. No nosso Facebook, que tem uma série de informações sobre o que a Vida Mental tem feito. O Instagram, que acaba trabalhando uma parte mais voltada para o emagrecimento, né? Então tem algumas dicas ali voltadas para a dieta do CAN, que é uma dieta, né, bastante importante aí hoje, que o nosso diretor, Dr. Eude Lobo Ribeiro, é um dos representantes aqui no Brasil. A Eventials, que é um site onde nós temos algumas aulas, né, que estão postadas lá, alguns vídeos aulas. Então, se você tem interesse em conhecer mais a fundo alguns desses temas que nós trabalhamos de um jeito um tanto mais superficial no YouTube, na Eventials, com certeza eles estão mais aprofundados. Convido vocês a conhecerem também o site da Vida Mental, www.vidamental.com.br. Lá você terá acesso aos nossos blogs, né, e algumas informações sobre os serviços que a Vida Mental oferece à comunidade, tá bom? Muito obrigada pela atenção.